Tem jogo. Tem jogo. Hoje tem jogo. Fala, fera! Estamos no ar com mais um episódio do podcast Tem Jogo, o podcast que fala muito sobre a relação entre esporte e carreira na vida das pessoas. E nesse segundo semestre, como vocês já estão percebendo, a gente está falando muito mais sobre carreira. O movimento do mercado e o retorno dos processos seletivos estão cada vez mais aquecendo, né, a rotina dos candidatos e dos nossos ouvintes aqui para serem aprovados em processos seletivos. E hoje o nosso tema é justamente um tipo de processo seletivo que transforma muito a carreira das pessoas, e a gente trouxe uma convidada aqui mais que especial para falar um pouco com a gente, e é um grande passo para a gente como criadores de conteúdo esse episódio, né, Zé? Fala aí. Fala, feras! Pedro, cara, a gente tá numa sequência de episódios muito bons, tô gostando bastante do nosso conteúdo, modéstia à parte. E hoje não vai ser diferente, a gente trouxe aqui um conteúdo que interessa bastante aos nossos ouvintes, que é sobre o início de carreira, né, diretamente, processo de trainee e tudo mais. Eu acho que a nossa convidada vai ter muito que acrescentar hoje no nosso podcast. Bom, vamos apresentar então a nossa convidada. Ela é uma das gestoras dentro de uma das maiores empresas do Brasil, os maiores e-commerces do Brasil. A gente vai falar hoje com a Flávia, da B2W, que está aqui para falar sobre o que é o programa de trainee B2W e como que esses programas transformam a carreira das pessoas. Muito obrigado, Flávia, já agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e bora pro jogo. Fala, feras, prazer, meu nome é Flávia, eu que agradeço aí, Pedro e Zé, pelo convite, é um prazer a gente estar aqui hoje dividindo com vocês a experiência de trabalhar na B2W, o nosso programa trainee, o que é ser trainee, né, como é trabalhar na maior companhia digital da América Latina. Então aproveitem esse bate-papo para tirarem as dúvidas, porque o objetivo aqui é a gente contar a experiência de fazer parte aí dessa dinâmica digital que é super agitada, alegre, cheia de coisa nova para contar. Muito legal. E Flávia, para começar o episódio, contextualizando o pessoal, né, que está ouvindo a gente, o que você faz hoje na B2W, qual que é a sua história na B2W, como que aconteceu a sua carreira? Vou contar aqui para vocês. Eu entrei aqui na companhia em 2008, né, então há 12 anos atrás, pelo processo de trainee. Eu sou publicitária de formação, então eu entrei em 2008 para trabalhar na área comercial, né, que era uma área muito nova para mim também, então tive que aprender muita coisa, pensar fora da caixa, ser super aberta a desafios, sair da minha zona de conforto. Passei por algumas áreas aqui na companhia, conheci vários negócios, né, desde a área comercial, marketing, branding, importação. Hoje eu sou responsável aí pelo time de gente na frente de atração, seleção, marca empregadora e consultoria interna e pelos programas aí de porta de entrada. Então, tenho uma trajetória aí de conhecer várias áreas do negócio, né? A B2W é uma companhia que nasceu em 2006, através da fusão da Americanas.com com o Submarino, e ao longo desses anos a gente vem se reinventando, né? A gente já nasceu muito grande, com as maiores marcas da internet, mas hoje a gente é uma grande plataforma digital que tem como objetivo conectar negócios, pessoas, produtos e serviços. Eu costumo dizer que cada dia aqui é um dia diferente, a gente sai daqui aprendendo alguma coisa nova, independente da área que a gente está, da posição que a gente está. Então, o programa trainee ele possibilita muito isso, né? A gente entra para conhecer o negócio, enfim, a gente vai entrar mais em detalhes do processo um pouquinho mais à frente, mas é para compartilhar um pouquinho da minha trajetória, que realmente, sendo publicitária, agora eu sou gestora aí de gente, então a formação aqui na companhia não é um limitador, muito pelo contrário, né? É muito mais o desafio, a vontade de aprender, o fit cultural, que faz com que a gente cresça e cada vez mais conquiste novos negócios. Boa. E Flávia, como que você, formada por publicidade, entrou para a área de comercial e hoje está liderando essa equipe aí na área de gestão de pessoas, né? O que te atraiu a querer entrar nesse mundo?
Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de desafio. Assim, o Pedro falou de esporte, né? Eu fui atleta por 15 anos, fui nadadora, e então eu sempre gostei de me desafiar, enfim, de sempre treinar, tentar fazer o meu melhor, superar os desafios. E o que me chamou muita atenção para participar do programa da B2W lá naquela época, em 2008, era realmente estar no mercado digital, né, de aceleração, de oportunidades de crescimento. Eu entrei sem saber que eu ia para a área comercial. Na verdade, até pensei que eu ia para a área de marketing ou área de comunicação pela minha formação, mas a companhia viu em mim competências e habilidades que eram necessárias para a área comercial. E como a formação não é um limitador dentro da empresa, a gente entra para aprender. Então, eu entrei aí, mergulhei a fundo na área comercial, que precisa ir de controle de dados, planejamento, organização, mas também todo aquele olhar de marketing, né, da gente entender quem é o nosso público, os melhores canais, quais são os produtos que a gente precisa trazer para fazer com que o cliente se sinta satisfeito. Então, eu entrei para tocar um projeto novo aqui na companhia, que era uma unidade de negócio de marcas e produtos exclusivos. Hoje aqui na empresa a gente tem diversas marcas com produtos que só a gente tem. Então, a área foi crescendo, eu fui crescendo junto com a área. Sempre gostei muito de gente, né? A gente tem como valor aqui ter as melhores pessoas, então a gente entende que ninguém faz nada sozinho, a empresa é desse tamanho por causa das pessoas. E, enfim, aí fazia muito sentido no momento da minha carreira, né? O RH sendo uma área muito estratégica também da companhia, e abracei, mudei completamente aí meu escopo, né? E, enfim, fui para um desafio novo, fui aprender, fui correr atrás, o time me ajudando e trazendo um pouquinho aí da experiência que eu tive na área, né, comercial, para fazer com que a RH seja cada vez mais estratégico e esteja cada vez mais presente nas tomadas de decisão das companhias. Então, resumindo assim, foi um pouquinho da minha trajetória. Ao longo desse caminho, eu acabei me especializando, né? Fiz um MBA em marketing, depois fiz um MBA em gestão de negócios e fiz também um MBA em RH. Então, gosto bastante também de estudar, que eu acho que o aprendizado constante ajuda a gente também a se desenvolver. E a empresa, o ambiente de trabalho facilita muito isso. E é muito legal porque, conforme você falou no começo, a B2W já nasceu gigante, né? Que foi a fusão de grandes empresas. E eu acho que foi uma grande sacada uma empresa já nascer grande e se preocupar com as pessoas internamente e esse clima organizacional, né? Então eu queria passar para o Pedro. Pedro, você que já foi trainee, como que foi esse processo para você lá no início da sua carreira? Cara, o programa de trainee é algo que é muito visado quando você está na faculdade, né? Porque as empresas oferecem ali aquele aceleramento de carreira, então é super bom, e eu tinha esse objetivo, e eu lembro naquele momento, como eu precisava me preparar e fazer processo seletivo, e dinâmica de grupo, e entrevista e tudo mais. E aí a gente vai entrar como em cada uma das etapas aqui, como funciona, mas acho que o que eu pegaria do discurso da Flávia é a palavra desafio. Acho que o mindset do jovem tem que estar muito aberto a desafio. Às vezes eu vejo também dentro da página, também as pessoas falam, qual que é a minha área? Qual que é o lugar que eu tenho que trabalhar? Tipo, cara, é muito mais importante você estar dentro de uma empresa que esteja alinhada com seus valores ali, e dentro da empresa as áreas vão evoluindo conforme a necessidade, né? Eu mesmo fui trainee de operações em loja, e aí depois de um ano a empresa entendeu que tinha um desafio na área de produtos, e aí fui para esse desafio, depois para a área de projetos, e está sempre aberto a buscar mais. E acho que isso é um diferencial hoje, né? Ô Flávia, quando você olha para um candidato de trainee, o que a B2W espera de um trainee hoje? Já fechando aqui, passando a bola. Acho que você já adiantou bastante coisa, assim, que a gente procura no candidato, abrir no olhar, vontade de aprender, ser bastante resiliente, ser aberto a novos desafios. Não existe receita de bolo, ainda mais no mercado digital que está em constante evolução. A gente já nasceu muito grande, mas a gente sabe que tem muita coisa legal para a gente fazer, muita coisa legal para a gente criar. Hoje, dentro da nossa plataforma, né, além de toda a questão do e-commerce, marketplace, a gente tem toda a frente de logística junto com lojas americanas, toda a parte de tecnologia, que ao longo dos anos a gente foi adquirindo empresas, então, para ser cada vez mais digital, toda a frente de meios de pagamento. Então, é muito mindset aberto, porque as coisas vão evoluindo, e o trainee, ele é um programa de aceleração de carreira, né? Então, é a pessoa realmente que
tem o foco de crescer rápido, se desenvolver, correr atrás, não ter medo de errar, não ter medo de perguntar, gostar mesmo de coisas diferentes, né? Sair da sua zona de conforto. Então, como o Pedro falou, né? Independente da área que você é alocado, e ao longo do tempo você pode ser alocado em diferentes áreas, isso é muito bom, porque te dá uma visão de negócio bem completa, né? A gente, como associado aqui da companhia, a gente precisa entender o nosso negócio como um todo para poder tomar as melhores decisões e atender os clientes da melhor maneira possível. E o programa de trainee, ele te prepara para isso, né? Acho que a gente vai entrar mais a fundo aí no próprio processo em si, mas só adiantando um pouquinho, o trainee, ele passa por diversas áreas, né? Ele faz o famoso job rotation, ele participa de vários treinamentos, ele tem contato com a alta liderança. Então, o trainee entra na companhia e ele é desenvolvido ao longo do processo, ao longo do programa, para estar preparado aí a receber grandes desafios organizacionais. Então, realmente, o programa trainee, ele acaba sendo um divisor de águas e ele te prepara aí não só para um desafio profissional, mas para um desafio pessoal de você estar sempre se reinventando e aberto aí sempre a mudanças. Antes da gente entender um pouco melhor como funciona o processo da B2W, eu queria que você pudesse falar um pouco também quais são os diferenciais da B2W para atrair bons candidatos. O que vocês têm feito? Cada ano é um processo seletivo diferente ou vocês mudam as estratégias de processo de etapas? Como que funciona? O que a gente busca são pessoas aí que realmente tenham, né, senso de dono, que gostem muito de resultado, né? A gente é uma companhia muito focada em resultado, muito focada em pessoas, né, em desenvolvimento de pessoas, em trabalhar em colaboração. A gente foca muito também na experiência do cliente, então tudo que a gente faz é pelo cliente, então de ponta a ponta do nosso processo, né, desde o momento que o cliente pensa em comprar um produto até ele receber esse produto dentro de casa, é uma responsabilidade nossa como companhia. Então, ao longo dos anos, né, o processo trainee é um processo que nasceu junto com a companhia em 2006. Então, a gente sempre acreditou muito nessa frente. Os executivos da companhia aí de alta liderança, de diretoria, muitos deles entraram através desse programa. E o que a gente faz ao longo dos anos é realmente ir adaptando de acordo com as inovações que vêm surgindo, de acordo com as tendências de mercado, porque por ser uma empresa digital, a gente quer sempre ao longo do processo fazer com que o candidato vivencie a experiência de se trabalhar na B2W durante o processo seletivo. Então, isso é o que a gente mais busca durante o processo, para conhecer a fundo, né, as pessoas, os valores, o compartilhamento aí de fit cultural. Então, um programa acaba sendo um pouquinho diferente de ano a ano, porque a gente vai melhorando, a gente vai acrescentando aí, apimentando, dando mais inovação, mais agilidade, mais velocidade. Afinal de contas, somos, né, de tecnologia, então a gente quer realmente passar esse DNA através do processo. Mas o que a gente busca realmente é o candidato que tem essas habilidades e competências que eu acabei de mencionar, porque o resto, né, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, a gente vai tendo treinamento. O importante mesmo, como o Pedro disse, é compartilhar dos valores, você entender que aquela empresa faz sentido para você, mas a gente, de ano a ano, realmente vem aí mudando um pouquinho o processo para estar trazendo sempre uma experiência diferente para quem participa junto com a gente aí das nossas oportunidades como um todo. Antes de eu passar a bola para o Pedro, eu queria entender, e aí é uma dúvida também pessoal minha, vocês como empresa de tecnologia, foi fácil a adaptação durante a pandemia, o trabalho com home office, reuniões virtuais, entre outras coisas? Foi um desafio para todo mundo, né? Um momento muito difícil, não só para o país, mas para o mundo inteiro. E a gente teve que se adaptar, mas a B2W é uma companhia que tem isso no DNA de mudança e de se adaptar de uma maneira muito rápida, né? E essa mudança para o home office, tanto a mudança também para a gente conseguir atender num período tão difícil, os nossos clientes, né? Dando mais segurança e mais conveniência. Então, está sendo, né, um período desafiador, mas a gente tem feito aí as melhores práticas possíveis para surpreender os nossos clientes, né, na entrega aí dos produtos e dos serviços que a gente oferece e para cuidar também dos nossos associados da melhor maneira possível, garantindo segurança, de modo que todo mundo mantenha aí o mesmo brilho no olhar, o mesmo engajamento, para a gente juntos conseguir superar aí um momento difícil na história mundial, né? E só para ter Pode falar, Zé. Não, só para também saber, o processo seletivo
desse trainee agora vai ser todo também virtual? Todo virtual, 100%. Ah. Todos os nossos processos são 100%. A gente já trabalhava com grande parte do processo sendo, né, digital, sendo online, afinal de contas, né, o nosso DNA, mas a gente já vem ao longo aí, até inclusive antes da pandemia, já adaptando o nosso modelo de recrutamento para 100% digital, até porque o programa Trainee, ele abrange aí o Brasil todo, né? Então, esse ano, além da gente fazer 100% do programa online, a gente conseguiu aí trazer esses processos de gamificação para a maioria das etapas do processo seletivo. Eu acho que esse ponto, né, essa palavra gamificação, tá muito em alta e muita gente vem falando como que isso vai entrar dentro dos processos seletivos, mas eu imagino que de cara o fato do programa ser 100% online ajuda muito os jovens que estão em cidades mais distantes, né? Porque eu lembro que quando eu estava fazendo o programa, por exemplo, a maioria das empresas estão ali no eixo Rio-São Paulo. E eu, por estar em São Paulo, o programa, a entrevista era 14h, eu saía de casa 13h e estava lá. E eu lembro que eu chegava lá e via candidatos que saíram, 2 dias antes, 3 dias antes, que vieram do Nordeste, muitas vezes do Norte, para participar da mesma dinâmica, né? E aí a gente, obviamente, chega muito mais descansado nesses processos e acaba que esses profissionais, no passado, se prejudicavam um pouco, né? Tanto por chegar e até depois para ir embora. Se é aprovado, tem que ficar mais 2 dias, mas o avião vai sair um dia depois. Então, tem um pouco disso, né, Flávia, que o fato de ser online ajuda. Não, com certeza, dá mais velocidade ao processo, como você falou, né? Os candidatos ficam mais confortáveis e a gente não perde nada. A gente não perde nada na velocidade do processo, nem no aproveitamento do processo. Muito pelo contrário, a gente dá cada vez mais oportunidades para todo mundo que está querendo entrar na nossa companhia poder participar da melhor maneira possível, no conforto da sua casa. E as etapas do processo seletivo, elas são 100% adaptadas para o online. Então, a gente consegue aí fazer um processo bem dinâmico também, né? Porque a interação presencial, muita gente ficava na dúvida, mas será que online vou ter algum tipo de problema? Como é que vai ser essa interação se eu fizer alguma dinâmica, algum game, alguma coisa de grupo? Será que isso vai impactar aí o resultado do processo seletivo? Muito pelo contrário. A gente tem grandes exemplos, a Stephanie, que está ouvindo a gente aí, que entrou agora como estagiária, participou do processo, que foi 100% online. E a gente sabe aí que isso não interfere, muito pelo contrário, até aproxima mais as pessoas, elas acabam se conhecendo, tendo mais tempo para se conhecer, porque elas têm mais interação ao longo do processo. Então, acho que, enfim, a modalidade online só tem a ganhar e só tem a ficar ainda mais num novo cenário, né, num novo normal. O que o Pedro falou, e essa oportunidade de todo mundo participar virtual tornou mais democrático, né? Porque às vezes o Pedro, que mora em São Paulo, em 1 hora ele chega no escritório para fazer a dinâmica. Agora o cara que tem que viajar, às vezes, da noite pro dia, não vai estar tão bem disposto quanto o Pedro estava no dia da entrevista. E eu acho que essa oportunidade de todo mundo participar virtualmente, claro, todos tendo a chance de ter uma boa qualidade de internet em casa, fica mais democrático e igualitário esse processo, né? É verdade. E aí, e a gamificação, Flávio? Eu lembro que tinha um pouco nos processos. Eu fui trainee em 2017. Então, meus processos seletivos foram em 2016. E estava começando ali um pouco de gamificação, mas, eu queria entender um pouco mais. Como funciona essa parte? Eu particularmente gostava, mas como funciona? A gente, na verdade, ao longo do nosso processo seletivo, a gente está trazendo algumas experiências diferentes de gamificação, né? A gente tem algumas etapas de testes, né? A gente, inclusive, tirou o inglês do nosso processo seletivo. Hoje a gente não faz mais prova de inglês. Mas algumas provas que a gente tem, enfim, de português, lógica, elas são todas gamificadas. A gente também tem uma etapa que é uma etapa de interação entre os candidatos, né, entre os participantes, que eles vão para uma sala virtual para decifrar alguns enigmas. Isso faz com que a gente conheça um pouquinho de comportamento, né, das habilidades, das competências aí do grupo individual também. E uma outra etapa muito importante do nosso processo, que é muito interessante, que é a etapa de business game, né? Que é como se fosse uma simulação de um problema real da companhia, onde os executivos da companhia participam desse game
e os candidatos têm interação com eles ao longo do processo. Então, a gente, enfim, pega um problema que a gente precisa resolver, um problema da companhia, e os candidatos interagindo aí com a liderança vão tentando resolver esse problema que a gente, enfim, define aí como, né, como resultado. Então, é bem legal porque o candidato ele acaba participando do mesmo processo, mas tendo experiências diferentes com cada tipo de gamificação. Então, é um processo bem lúdico, bem dinâmico, bem divertido, acaba sendo leve, com bastante interação, porque a gente aqui trabalha bastante em colaboração, e que é uma das coisas que a gente também mede ao longo do processo. Então, a gamificação, com certeza, ela vem para ficar e vem para tornar aí o processo seletivo que muita gente acaba ficando nervoso e preocupado e, né, receoso, principalmente aí o programa de trainee, que é um programa, né, tão visto e com tantas inscrições. Mas a ideia é a gente trazer a realidade do que a gente vive no dia a dia da companhia para o processo, até para o candidato se sentir parte aí da B2W Digital. Eu fiquei curioso que você falou que hoje vocês não cobram mais inglês e não tem prova sobre isso. Aí eu queria entender quais são as skills hoje que a B2W busca num bom candidato. Os skills que a gente busca nos candidatos são os skills que a gente já olhava desde que a gente nasceu em 2006, né? Em 2006, ninguém falava muito de e-commerce, de compra pela internet, né? Era uma coisa muito nova ainda dentro da nossa realidade. Então, assim, a gente busca candidatos que respirem inovação, que gostem muito de tecnologia, que pensem fora da caixa, que realmente gostem de propor soluções novas, que sejam bastante resilientes, porque o nosso negócio ele vai evoluindo e vai mudando o tempo todo, então a gente precisa ter um nível de adaptabilidade muito grande, que gostem de se relacionar, porque a gente trabalha, né, trabalho de time, trabalho em equipe, e que tenham realmente paixão por desafio, né? A gente tem muitos desafios aqui para conquistar, muitas coisas novas para construir, e o programa Trainee a gente busca aí profissionais que tenham esses skills para fazerem parte do nosso time. E aí, o Flávio, uma das coisas que a gente fala bastante no nosso Instagram é sobre a importância das soft skills no início de carreira. E muitas vezes a gente fica com essa dúvida, né, entre o que é soft skill, o que é hard skill, mas eu acho que tudo que você está tentando trazer aqui é que o comportamento para o trainee é muito mais relevante do que efetivamente uma habilidade técnica. Se ele tem o Excel avançado, o inglês avançado, porque essas são coisas que dá para se desenvolver ao longo da carreira. Mas o mais importante é ter uma pessoa alinhada com essa cultura de inovação, de digitalização que você está trazendo, né? Exatamente, Pedro, você falou tudo. Assim, a gente busca pessoas que realmente compartilhem da nossa cultura. E a parte de desenvolvimento, de hard skill, a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. A companhia é uma companhia que investe em gente, em desenvolvimento. Então, a gente tem pessoas que estão aqui com a gente há muito tempo, né? Que entraram como estagiários, entraram como trainees, entraram em vagas efetivas e estão construindo a carreira com a gente e crescem junto com a companhia. Mas o que a gente busca, principalmente pessoas que estão começando a carreira agora, recém-formados, é o comportamento, é a atitude, porque o técnico a gente desenvolve. Então, se for para dar uma dica aí para a galera, fiquem tranquilos, porque é muito mais o compartilhamento de valores, né? Conhecer um pouquinho da missão da empresa, da visão, do que a gente tem como propósito, para saber se você se encaixa aí no perfil do programa que você quer participar e enfim, aproveitar essa experiência ao longo do processo, porque quando você entrar na companhia, o resto você vai sendo desenvolvido e vai trabalhando em equipe e todo mundo vai construindo junto. Depois que você entra no programa de trainee, como é feita a avaliação durante esse tempo? A gente, na verdade, a gente começa a avaliação durante o processo, né? Inclusive, a gente tem uma companhia com milhões de áreas de negócios diferentes. Então, inclusive, um outro ponto que a gente tem muito interessante dentro do programa é que a gente é aberto a qualquer curso, a gente não tem nenhum caráter eliminatório nesse sentido, porque nosso negócio é um ecossistema bem complexo e com muitas oportunidades, então isso é muito positivo. E a gente, né, quando o trainee ele é aprovado, ele entra para a companhia, ele faz um job rotation, ele passa por diferentes áreas e a gente vai analisando
o perfil dele durante toda a etapa do processo seletivo, dos treinamentos que ele faz, das áreas que ele passa, para a gente poder fazer esse casamento aí, né, de perfil, de oportunidade e garantir que ele esteja numa área que tenha um projeto aí bem estratégico que ele possa desenvolver ao longo desse ano aí como trainee da companhia. Muito fera. E aí, uma pergunta que sempre vem, que a gente abriu uma caixinha de perguntas ali no nosso Instagram, e a pergunta do pessoal é: quantas vagas? Eu sei que você falou um pouco isso, você deu um spoiler pra gente ali, mas quantas vagas? Como funciona isso dentro da B2W? A gente busca pessoas que tenham o nosso DNA, né? Que tenham a cultura B2W na veia. A gente não tem número de vagas, a gente não tem um programa trainee, são 10 vagas, são 5 vagas, são 15 vagas. A gente busca encontrar as pessoas que tenham fit cultural com a gente. Então, um outro ponto muito interessante do nosso programa é essa flexibilidade. Se a gente encontrar 40 pessoas que a gente acredita que tem aí o sangue B2W, o DNA B2W, essas pessoas vão fazer parte do nosso time. Se a gente encontrar 10 pessoas, serão essas 10. Então, a gente está buscando pessoas que a gente identifique aí um perfil para que façam parte aí da nossa equipe. Então, não é um programa que tem uma quantidade de vagas restritas, muito pelo contrário. A gente tem muita oportunidade, a companhia é uma companhia que cresce de maneira exponencial. Então, tem muita coisa nova para acontecer, muita coisa para fazer, muito desafio novo que a gente está construindo, e a gente precisa de muita gente boa e animada que queira construir e transformar esse mundo digital com a gente. Não, eu acredito que por ser já uma empresa que nasceu da tecnologia, o trabalho seja muito dinâmico, né? E não aquela coisa, não sei, esqueci a palavra. Monótona, exatamente, né? Não existe essa palavra aqui pra gente. Como que é, Flávia, a rotina de uma empresa? E aí a pergunta é: o quanto é diferente, né, uma rotina de uma empresa digital? Porque existem vários programas, né, que têm uma rotina mais corporativa, normal, mas a gente sabe o mindset de startup, de digitalização que a B2W tem, e como que funciona isso e o que o trainee pode se preparar para chegar lá e se sentir em casa? A nossa companhia é uma companhia muito dinâmica, né? Porque se vocês pensarem a quantidade de negócios que a gente tem, né? E-commerce, marketplace, a logística, toda a parte de tecnologia, toda a parte de novos negócios que a gente vem desenvolvendo. Então, a gente está sempre pensando à frente, né? A gente é uma companhia digital que tem que estar sempre à frente. A gente é a maior companhia digital da América Latina. Já nasceu muito grande. Nosso objetivo é continuar sendo referência no mercado. E para isso, realmente, a gente precisa ser muito dinâmico, mas num sentido muito positivo, né? De trabalho em colaboração, trabalho em equipe, não ficar só na sua caixinha, na sua mesa. Muito pelo contrário, interagindo com diferentes áreas, criando diferentes negócios, testando coisas novas. Então, a B2W, ela tem esse espírito de inovação, não só nos produtos que ela entrega, nos serviços que ela entrega, mas também nas relações que a gente tem no dia a dia do trabalho. Então, realmente é um ambiente dinâmico, mas ao mesmo tempo muito leve, muito jovem, muito interativo, que faz com que todo mundo, independente da área que esteja, conheça muito do negócio. Então, para você ser um bom dono do negócio, para você pensar de uma maneira digital e que possa trazer soluções novas para os nossos clientes, você tem que realmente conhecer todas as áreas da empresa. E a gente só conhece as áreas interagindo, tendo esse dinamismo e tendo essa colaboração. Então, assim, é um dia a dia muito animado. A gente gosta muito de comemorar, gosta muito de festejar. O clima é super leve e é por isso que a gente hoje, enfim, é uma companhia referência, Great Place to Work, porque a gente acredita que inovação, pensar fora da caixa e trabalhar em time fazem aí com que a empresa realmente tenha um potencial aí gigante de oportunidades. Não, e eu acho que até por ser já uma empresa que trabalha com digital, essa crise que a gente passou permitiu que houvesse novos investimentos e novas oportunidades para vocês, né? Então, acredito que, porque você falou exatamente que vocês estão com ideias de crescimento exponenciais ainda, né? A gente cresce já exponencialmente, né? Mesmo antes da pandemia. Mas por ser digital, né? Se vocês pensarem no tamanho, né, do país, a oportunidade que a gente tem de conseguir entregar em todos os lugares da maneira mais segura e conveniente, é uma oportunidade gigante.
que a gente tem muito brilho no olhar de fazer, né? E junto com Lojas Americanas, a gente tem mais de 1.700 lojas espalhadas pelo país. Então, o cliente, ele escolhe aonde ele quer comprar, como ele quer receber. Então, ele pode comprar pelo aplicativo e buscar na loja. Ele pode estar na loja e, de repente, querer receber o produto em casa. Então, o nosso desafio, a nossa missão é superar essa expectativa do cliente e atendê-lo da melhor maneira possível. É por isso que a gente vem construindo uma relação muito forte, né, com os nossos clientes, ganhando prêmios, sendo top of mind, né, Americanas.com sendo aí uma marca muito lembrada pelos nossos clientes, e isso faz com que realmente num modelo digital, onde a gente alia aí toda essa parte de logística, tecnologia, produto, e-commerce, meios de pagamento, fazem com que a gente realmente seja uma solução diferenciada para os nossos clientes. E eu vi que você falou que o processo de trainee não tem vagas fechadas, pode variar de acordo com o que vocês procuram e que vocês buscam muito uma pessoa que tem o DNA da empresa e o fit cultural. Então eu queria entender, tem alguma fase desse processo que seja mais importante do que as outras ou não? É tudo nivelado? A gente costuma dizer que não existe nem fase mais importante ou fase mais difícil ou fase mais fácil. Em todas as fases do processo a gente está fazendo diversas avaliações. Por isso que o nosso processo é um processo que não é um processo curto, ele tem, enfim, algumas etapas, também não é um processo super longo, mas a gente entende que cada etapa tem o seu valor e é importante para a gente construir essa análise, né, dos candidatos. Então, não existe, essa fase aqui é a mais importante, muito pelo contrário, o importante é o processo em si, a experiência que o candidato tem em estar participando e conhecendo um pouco mais da nossa companhia. Eu concordo total e todas as fases são importantes, mas acho que o candidato tem um receio em algumas etapas mais do que as outras. E aí, pelo que a gente vê, tipo, o pessoal fica muito inseguro na hora da dinâmica de grupo. Tipo, o que eu faço na dinâmica de grupo para me destacar? O que vai ser esperado? Qual vai ser o case? E aí, Flávia, que dica que você daria para essa galera que tá ouvindo a gente, que tá, tipo, pensando, o que eu vou fazer na hora da dinâmica de grupo? O que você, como gestora, poderia falar para o pessoal? Primeiro passo, não fiquem nervosos, porque o nervosismo atrapalha muito e às vezes a gente não consegue conhecer a pessoa por ela estar muito nervosa. Segundo, seja você mesmo, não tem receita de bolo. É importante que cada um age, interaja da maneira que ele faz em todos os momentos da sua vida. Então, não existe uma receita para seguir, você tem que fazer dessa maneira, tem que falar assim, tem que falar assado, muito pelo contrário. Ali a dinâmica é muito mais para a gente conhecer as pessoas, entender como elas interagem, entender como elas respondem aos estímulos que a gente dá, do que um processo com uma receita de bolo que a pessoa tem que atender X, Y, Z. Então, às vezes, as pessoas se preocupam muito na dinâmica e por isso que a gente mudou essa etapa do nosso processo. A nossa dinâmica é uma dinâmica bem diferente. Não é uma dinâmica como antigamente acontecia, que as pessoas ficavam muito nervosas e muito preocupadas em, se eu falar muito, se eu falar pouco, o que será que vai acontecer? Eu acho que o processo de gamificação ele acaba sendo mais democrático nesse sentido também, porque você vai estar ali jogando. Então, você está jogando com as pessoas junto, construindo uma solução todo mundo junto, e acaba sendo uma maneira muito mais leve de você estar participando de um processo que acaba que muitas vezes as pessoas estão nervosas, é natural. Então a gamificação ela também ajuda nisso, em deixar a galera um pouco mais tranquila, se divertindo e ao mesmo tempo aprendendo. E sem falar que durante o episódio aqui, né, se a pessoa voltar aqui, ela vai ver que tem uma série de dicas, né? Então, você falou de ouvir o mercado, entender o mercado, o foco no cliente, o DNA da inovação. Então, tem muita coisa que aí eu já vi também acontecer, que é o candidato chegar na hora da dinâmica lá e descobrir, qual é o negócio da B2W. Se candidatar para o programa e falar, lá na hora eu vejo, mas os candidatos que se preparam e conseguem assimilar essas informações, acho que se destacam mais, né? É importante você conhecer a empresa que você está se candidatando, até para entender se ela tem o seu perfil, se é um tipo de negócio que você gostaria de construir a sua carreira. Então, quem lê sobre a empresa, conhece aí os valores, a missão, isso tudo a gente fala em todas as nossas comunicações, o tempo todo a gente está aí dividindo através até dos nossos resultados, né, o que a gente acredita.
realmente o candidato chega mais preparado. Então, acho que essa é uma dica para, independente do programa trainee ou para qualquer oportunidade de vaga, é importante você conhecer a empresa que você está aplicando, até para entender se faz sentido aí para sua trajetória profissional. Total, até porque depois que as pessoas forem aprovadas no programa de trainee, elas vão ter que conviver dentro dessa empresa, né? Então, se não for algo que você... E a gente vê muito isso, claro, não sei se você do outro lado percebe também, mas muitos candidatos que querem só ser trainee. Então, tipo, eu quero viver o aceleramento de carreira, mas independente se for uma empresa de rodovia, uma empresa digital ou uma empresa de finanças, sabe? E a gente fala muito que é muito importante você estar alinhado com o DNA da empresa, conhecer a cultura, porque imagina você passa e depois não está alinhado com a cultura, acontece o pior, né? Que é o término do casamento ali, muito rápido, né? Entre a empresa e o candidato. E assim, a gente aqui trabalha muito com paixão, a gente gosta muito do que a gente faz e a gente vê propósito nisso. Então, sendo trainee, sendo estagiário, entrando como uma vaga efetiva, é importante que exista essa identificação do candidato com a empresa, porque é isso que vai sustentar uma relação de longo prazo e vai fazer com que a pessoa realmente se desenvolva, cresça e cada vez tenha mais desafios para superar. Então, conhecer a empresa, conhecer os valores é fundamental aí para a tomada de decisão na participação de um processo ou não. Então, eu super concordo, Pedro, com o que você trouxe aqui. Mas, Pedro, para você, que na sua época você não tinha uma plataforma igual essa a gente está oferecendo hoje para os nossos ouvintes, como foi para você no seu processo de trainee? Porque aqui a gente está dando várias dicas e tal, e a Flávia está dando uma super ajuda. Você teve isso na sua época ou você foi, tipo, super com medo de... Putz, será que eu falo muito? Será que eu falo pouco? Essas mesmas dúvidas que o pessoal mandou para você. Cara, hoje, para você... Naquela época, né? Para você buscar informação sobre o programa de trainee, você tinha ali a página da empresa e só. E eu acho que com a evolução das plataformas, a gente está conseguindo, pelo Instagram, hoje, o Instagram da B2W Carreiras. É uma página ali que, passa vários tipos de conteúdos adicionais para o candidato se preparar. E na minha época não tinha muito isso. E aí, o que aconteceu, né, comigo? Dos 2 anos ali pós-término da faculdade, no primeiro ano, eu atirei para tudo que é lado, me inscrevi em 32 processos seletivos, e é 32 de verdade, não é um número chutado. 32 processos seletivos, e fui reprovado em todos, porque eu escrevi em vários que não estavam alinhados com o que eu acredito. Muitas vezes eu nem sabia o que eu queria, eu estava nessa, tipo, eu quero ser trainee, independente da empresa, e aí você já não consegue escolher as empresas certas, e as empresas que tinham mais alinhado com o meu perfil ali, que era o varejo, que era o comércio, eu não consegui me preparar muito bem por conta da simultaneidade dos processos, né? Então, às vezes, tinha uma dinâmica de manhã, com teste online à tarde, com painel do dia seguinte. Então, você acaba que não se prepara para nenhum bem. E aí, no segundo ano, depois de, fiz autoconhecimento, terapia, comprei curso, um monte de coisa, para realmente, entender que hoje, do outro lado, parece mais fácil, mas só se candidata nas empresas que estão alinhadas com o seu perfil. E foca nessas do início ao fim do processo. Então, o cara que está ouvindo aqui fala, a B2W é a empresa que eu quero, eu tenho esse mindset digital. Cara, foca nessa. Tipo, as outras, não se inscreve e vai do início ao fim. Tipo, se prepara para a etapa da gamificação, para a etapa do case, para todas as etapas de uma forma boa, porque pelo menos, foi o caminho que deu certo para mim. E aí eu acho que ajuda muita gente também a se focar. O que você acha disso, Flávio? Eu concordo e, assim, acho que hoje em dia a gente tem vários canais que a gente pode conhecer mais a empresa. Você falou o Instagram, o próprio LinkedIn, né, que você consegue não só pela página da B2W, mas também conhecendo os associados da B2W, que também são super presentes nesse canal. A gente tem a própria página de carreiras, né, que é carreiras.b2w.io, que ali a gente fala de tudo, fala o que é a companhia, missão, valores, visão, depoimentos, pessoas que entraram na companhia, né, sendo trainee, sendo estagiários, enfim, por vários programas que a gente tem de porta de entrada. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você conversa, você vai tendo mais clareza se aquele perfil de empresa faz sentido para você.
E eu tenho certeza que a B2W faz muito sentido porque é uma empresa digital, jovem, dinâmica e que tem vários negócios dentro de um negócio só, né? Então, a gente é um verdadeiro ecossistema. Então, a gente tem muita possibilidade de crescimento, muita possibilidade de conhecimento, de um mercado aí que vem crescendo cada vez mais e sendo uma empresa consolidada, a maior companhia da América Latina. Então, assim, é muito interessante. A dica que eu dou é justamente o que você começou a pontuar. Visite o Instagram, página de carreiras, LinkedIn, vejam as pessoas, né, dentro do LinkedIn também, porque isso é uma maneira de você conhecer um pouquinho da cultura da empresa através de diferentes olhares. Foi legal isso que você falou, Flávio, e o Pedro também falou, porque às vezes tem gente que está ouvindo isso aqui e aconteceu a mesma coisa com o Pedro, que se cadastrou em 32 processos, não deu certo, e aí fica com aquele pensamento, né? Tipo, será que eu sou uma pessoa ruim e tem gente muito melhor? E não é ser o melhor ou pior, é você não ter o perfil que a empresa... não dá um match, né? Que a gente fala, não dá um match com o perfil da empresa. Então, é muito importante falar isso para que você não desista. Então, é mais fácil você se entender para você conseguir se encaixar melhor numa vaga do que querer entrar de qualquer jeito numa empresa que depois você vai ver que não vai ter o perfil e se encaixar. Eu acho que o processo de trainee é justamente fazer o alinhamento dessa ponte, né? Entre o candidato e a empresa. Isso aí, concordo, Zé. Boa. Pedro. Fala, Zé. Manda. Eu acho que se a gente falar muito mais aqui, a gente vai estar dando muita marmelada para esses candidatos. Não, tá muito fácil. Pô, se eu tivesse um podcast desse, falei, cara, é escutar isso aqui 3 vezes, depois ir lá no site da B2W, que a gente vai deixar o link aqui já pra galera se inscrever. E se inscrever, porque e chega lá e fala, cara, eu ouvi do podcast Tem Jogo. A galera vai olhar e fala, pô, você já tem ali bastante conteúdo. Então, cara, se prepara. E aí, Flávia, já caminhando para o nosso final, até quando que pode se inscrever? Como que se inscreve? Porque eu sei que a gente já está acabando as inscrições e a galera não pode vacilar. Tem que entrar rápido. Tem que correr. A gente tem recebido muitas inscrições e acho que essa é uma oportunidade aí da galera que não se inscreveu ainda, né, se inscrever. As inscrições vão até o dia 11 agora de outubro. A gente vem divulgando bastante no nosso LinkedIn, na página de carreiras. A gente vai mandar para vocês o link aí direto para vocês entrarem, enfim, divulgarem para a galera que queira se inscrever. Mas é só entrar na nossa página de carreiras e aí dar o clique lá, conhecer um pouquinho do processo, né? A gente já deu várias dicas aí super interessantes. E aproveitarem, a dica que eu dou também é foquem na experiência do processo seletivo, porque isso ajuda muito, assim, a você a se conhecer, a conhecer a empresa. Então, né, tentem relaxar, porque às vezes as pessoas ficam muito nervosas e não é o nosso objetivo. A gente está ali muito para ajudar e fazer com que realmente dê esse match aí que o Zé falou. Então, a gente está super ansioso, né, pela inscrição de vocês que estão ouvindo a gente. E estou esperando aí para vocês também serem trainee aí. Eu fui trainee de 2008, a gente tem vários trainees aqui na companhia. Tá todo mundo muito empolgado, né? Os ex-trainees também participam do processo, também conversam bastante aí com os candidatos ao longo do processo, justamente para a gente passar essa experiência, porque a gente estava aí, eu há 12 anos atrás, estava aí na mesma posição de vocês que estão assistindo, querendo se inscrever. Então, aproveitem e vai ser um prazer aí recebê-los na nossa casa. Não, a Flávia foi uma mãe hoje para quem está ouvindo e está se candidatando para B2W aí em breve. E se eu fosse... Quem está ouvindo, se eu fosse candidato, cara, isso daqui é uma mão com açúcar, né, Pedro? A gente deu o gabarito aqui. Cara, total. E é isso, né? Mas agora é aproveitar a oportunidade. Tipo, já dá para conhecer muito sobre a empresa. E eu acho que só o fato da Flávia tá aqui, vocês não estão vendo, mas o restante do time da B2W tá também no chat ajudando a gente aqui nos bastidores. Por e-mail, eles foram super solícitos com a gente. Então, tudo isso mostra como a empresa é legal. Então, é o lugar que você pode sim se inscrever, você pode fazer o processo seletivo, porque a gente super indica que as coisas vão ser incríveis. E eu posso dizer que, cara, o programa de trainee é muito transformador. Você passa ali, são muitos desafios, não é fácil, você tem que entregar projeto, tem que lidar com
com a operação, tem que lidar falar com a liderança e tudo mais. São muitos desafios, mas transforma muito a sua carreira. Então, é algo que, se você realmente quer, eu acho que pode ser um ótimo lugar. E Flávio, acho que já deu vários recados, mas o último, né, que a gente fala que é a mensagem final, o que você falaria para a pessoa que está ouvindo a gente aqui do porquê ser trainee, porquê ser trainee B2W, e só para a gente encerrar com chave de ouro aí, porque você já deu muita dica para a galera, né? Não, assim, a dica que eu dou é que o programa Trainee realmente é um divisor de águas, né? Ele desenvolve não só o nosso lado profissional, mas o nosso lado pessoal. A gente realmente sai do programa com experiências incríveis, não só de relacionamento, de aprendizado, de troca, de desafio, de, enfim, apresentações, de construção de projetos que a gente nem imaginaria que a gente conseguiria fazer. Eu tenho a agradecer muito vocês, né, pelo convite. Para a gente é um prazer estar falando um pouquinho sobre a B2W, sobre o que é ser trainee. A gente tem muito orgulho do que a gente vem construindo, porque a gente tem um clima aqui muito, muito mesmo legal, jovem, dinâmico. E o lado do trainee é muito importante porque, como a gente já falou, né, é um programa de aceleração de carreira, mas quem faz a carreira é você. E é nada melhor do que fazer a sua carreira na maior companhia digital da América Latina. Então, estou esperando todos os feras aí a se inscreverem para a gente acompanhar vocês durante o processo seletivo e recebê-los aí em janeiro, né, na nossa casa, aí sendo os novos trainees da B2W. Sensacional. Zé, mais algum comentário? Que você quer ser trainee também, Zé? Quer voltar aí e se inscrever de novo? Não, eu tô quase me ingressando no novo curso aí, procurar um trainee. Vou falar assim, ô Flávio, me dá um desconto aí. Não, gente, eu acho que ela falou tudo, então se você não prestou direito atenção nesse episódio, volta, escuta de novo, pega as dicas. A própria plataforma da Tem Jogo tá dando muito ajuda para os candidatos aí, então vale a pena pegar todo esse conteúdo, dar uma estudada, porque é importante e isso só tende a acrescentar na sua vida e na sua carreira profissional. Acho que é isso. Isso aí, gente. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Zé, por mais um episódio. E agora é se preparar, se inscrever no treino. A gente vai falar mais nas nossas mídias ainda sobre o programa. A gente vai deixar os links aqui, o Instagram do B2W Carreiras, tudo para você ter mais acessibilidade para o programa de trainee, para as inscrições. E é isso. Obrigado, gente. E bora se inscrever, porque o jogo vai começar, né? Até o dia 11/10, aí você pode se inscrever para entrar nessa empresa que é fenomenal, que é a B2W. Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Zé. E vejo vocês no pódio, porque lá é o lugar de quem tem jogo. Valeu, pessoal. Valeu. Muito bom, valeu.